sejam bem-vindos à disciplina de Primeiros Socorros. Meu nome é Caroline Carvalho, minha formação é em fisioterapia, sou fisioterapeuta desde 2011, formada na Universidade Maurício de Nassau, que fica lá em Pernambuco. Além da formação em fisioterapia, eu também tenho pós-graduação em unidade de terapia intensiva, que é a famosa UTI. Também tenho pós-graduação em gerontologia, que seria a ciência que estuda o envelhecimento humano, e sou mestre em gerontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, hoje nós vamos começar a abordar as práticas dos primeiros socorros. Nesta disciplina, vamos ver algumas condutas que devemos tomar perante vítimas, perante acidentados, o que fazer, o que não fazer, como chamar socorro e a partir daí vamos seguir mergulhando nesse universo da disciplina. Então vamos começar falando um pouco a respeito da história dos primeiros socorros. Como é que isso surgiu? Onde começou a acontecer? Na verdade, a história dos primeiros socorros, ela surge desde que existe a humanidade, desde que existem as pessoas, porque o ato de socorrer, o ato de prestar socorro a uma vítima, ele é um ato instintivo. E qualquer pessoa, independente de profissional socorrista ou não, ele pode prestar socorros, ele pode ajudar a salvar vidas, ajudar vítimas, ajudar pessoas, reduzindo as morbidades e as mortalidades que nós encontramos por aí em situações de acidente. Então, os procedimentos adotados nos primeiros socorros, eles surgiram em torno de 1859, através de um suíço chamado Jean-Henri Dunant. Esse suíço, ele foi apoiado pelo imperador da França, na época o Napoleão III. E ele tinha o intuito de instruir pessoas das comunidades locais inicialmente. Então o Jean, ele serviu como uma pessoa para dar o start no passo a passo do cuidado com as vítimas. Lá na frente, quando podemos observar um pouco a respeito da história desse cidadão suíço, o Jean, ele foi nomeado ao primeiro prêmio, na verdade, Nobel da Paz. Então ele realmente começou a instituir alguns passo a passos dos procedimentos de primeiros socorros. E ele começou a fazer isso porque começou a perceber as pessoas que estavam sofrendo as sequelas pós-guerra. Então ele começou a instruir pessoas leigas da comunidade a tentarem ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo com as sequelas dos acidentes que aconteciam na guerra. Neste momento, depois dessa instrução e essa instituição de alguns passos a respeito dos cuidados, é que começaram a se pensar a nível de diretrizes mundiais. Começaram a se estabelecer condutas mundiais a respeito dos socorros com os acidentados. E hoje em dia, a atividade de socorrista, ela já é uma atividade regulamentada, registrada aqui no Brasil, e os procedimentos de um socorrista, eles são adotados universalmente, mundialmente. A profissão ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde pela portaria de número 824, em 24 de junho de 1999, e também pelo Ministério do Trabalho pela lei de número 6524/1977 e portaria 3214/1978. Então, ela preconiza a norma regulamentadora de número 07, onde estabelece a obrigatoriedade de treinamento de primeiros socorros aos seus trabalhadores.
Então, para ser regulamentado, para ser regularizado, um socorrista, ele precisa, de fato, passar por treinamentos específicos, treinamentos próprios para o socorro das vítimas em acidentes de uma maneira geral ou em situações do cotidiano. Então, como eu já falei anteriormente para vocês, para se instituírem os primeiros socorros, os protocolos dos primeiros socorros, são tomadas medidas mundialmente. Então, todos os socorristas ao redor do mundo, eles precisam tomar medidas que funcionam da mesma forma. E essas medidas, elas são atualizadas a cada 5 anos. Então, à medida que os anos vão passando, são feitas novas reuniões e são estipuladas novas diretrizes ou atualização das diretrizes para os profissionais socorristas ao longo do mundo. Sempre esses protocolos de primeiros socorros, eles têm como objetivo a segurança, a responsabilidade e o comprometimento para com as vítimas. Então, de que forma os primeiros socorros eles podem contribuir para a população de uma maneira geral? Então, os primeiros socorros eles ajudam a reduzir a morbidade, evitar a mortalidade, aliviar o sofrimento, prevenir mais patologias e o desenvolvimento de lesões ou agravamentos perante uma situação acidental, promover a recuperação do indivíduo e também aumentar a sobrevida e a qualidade de vida da vítima. Então, vamos agora tentar fazer uma diferenciação com relação aos primeiros socorros e ao atendimento pré-hospitalar. Lembrando que a sigla que vamos utilizar aqui para primeiros socorros vai ser de PS e para atendimento pré-hospitalar vai ser de APH. Então, de uma maneira geral, os primeiros socorros, eles vão ser um atendimento imediato que é prestado a uma vítima, mas sem que esse atendimento necessite obrigatoriamente de que a vítima seja levada ao hospital, a uma unidade de pronto atendimento. Então, nos primeiros socorros, às vezes, somente a intervenção de um socorrista, que pode ser um profissional ou uma pessoa disposta a socorrer, a colaborar, já resolva a situação. Mas o atendimento pré-hospitalar, que chamamos o APH, ele se trata da intervenção imediata, e que essa intervenção ela necessita obrigatoriamente de a vítima ser encaminhada para o hospital. Então, essa vítima ela necessita dos cuidados de um profissional médico ou de um profissional da área de saúde que esteja alocado na região do hospital. Então, vamos ler corretamente como é que funciona o conceito a respeito de primeiros socorros, PS, e do APH, atendimento pré-hospitalar. Então, nos primeiros socorros, a gente vai ter um atendimento imediato, como falamos aqui, para quaisquer situações que o corpo apresentar uma disfunção, com ou sem a necessidade de procurar um pronto-socorro. Enquanto no atendimento pré-hospitalar, nós vamos ter um atendimento imediato com a necessidade do encaminhamento ao hospital para observação e intervenção do médico e demais profissionais da área de saúde que se refere à situação atendida. Então, vamos finalizar essa nossa primeira aula, onde começamos a introduzir um pouco a respeito do assunto dos primeiros socorros, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, onde vamos conversar mais sobre esse assunto. Até lá!